Oi, tudo bem, meus alunos? É a tia Mônica de novo aqui, dando essa aula aqui em casa, para telinha para vocês. E como estão na pandemia, nesses tempos em casa, daqui a pouco pode ser que volte às aulas, daqui a um mês, dois, quem sabe, né? E aí vocês vão voltar a ter aula com os professores, né? A igreja não sei quando ainda, mas espero que esteja passando bem com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, com a irmãzinha em casa, né? E orando bastante para Deus. Para que esse vírus saia também, a gente tem que orar pelas pessoas, né? E vamos fazer então, começar hoje com uma oração, aí a gente já começa a história, tá? Seu Deus, nosso Pai, agradecemos por mais este dia, por mais essa aula que a tia Mônica vai dar, que todo mundo esteja prestando atenção, esteja entendendo a aula direitinho, que possa estar em casa bem, comendo a comidinha do papai e da mamãe, quer dizer, e ficando com o papai, sejam todos bem, em casa, brincando e feliz. Eu agradeço por todo esse momento que a gente pode ter o que comer, a gente tem o que beber e uma casa para morar. Em nome de Jesus, amém. Hoje a tia vai contar a história, assim, de jovens que foram prisionados. Primeiro a tia falar assim queria dizer assim, que cada país, mesmo hoje, não só nessa época, tem uma cultura, e religião, né? E assim, o Brasil tem a sua cultura, a sua religião, os africanos têm uma religião, os europeus têm outra religião, os asiáticos, os japoneses, chineses têm uma religião, têm uma cultura, e cada um tem um costume, né, de comida, de várias coisas, que fazem parte da história de cada país. E a tia vai falar hoje de um rei muito ruim, porque Israel muitos foram feitos prisioneiros e até escravos desse rei. Esse rei ruim chamava Nabucodonosor. E ele recrutou alguns jovens, ele queria os mais fortes, os mais inteligentes, os mais bonitos para ele. Então ele falou assim: Eu quero os mais, que você, primeiramente, você pega os mais bonitos, inteligentes, fortes e tal. Aí ele pegou. Aí ele falou assim, então aqui os jovens, ele falou assim, agora você pega desses jovens, eu quero que você ensine eles, mas que vocês façam, deem comida para eles, né? Para eles acostumarem com a cultura e a história e a religião do nosso país, ensine tudo. E aí ele falou assim, ele fez comida, tudo bonitinho, mas essa comida, antes de passar por todos esses jovens, rapazes e tal, eles eram oferecidos a deuses falsos. E existiam 4 jovens, dentre eles o Daniel, o Misael, o Ananias e o Azariel. E todos esses jovens estavam com o Daniel. Eles falaram, eu não vou me prostrar para Deus, comer essa comida, porque eles foram oferecidos a deuses falsos. Aí eles pediram para o cozinheiro cozinhar legumes e água, enquanto os outros comiam doces, comida deliciosa, tal, eles comeram só isso. Mas eles não se esqueceram de Deus todo esse tempo, oravam para Deus, mesmo prisioneiros, mesmo, né, sendo testados, eles oravam para Deus e não esqueceram do Deus. E Deus se alegrou. E aí ele deu para eles sabedoria, força. E durante esse período que Nabucodonosor estava avaliando todos os jovens prisioneiros, eram durante 10 dias. E eles se mostraram os mais sábios, os mais inteligentes, os mais fortes. Deus deu tudo isso para eles nesse período. Apesar de eles não comerem o melhor, mas Deus deu tudo isso. E aí eles falaram assim, agora que foram escolhidos os melhores e estavam esses 4, Nabucodonosor estava, um dia todos estavam reunidos e tinha uma estátua de um deus falso. E o Nabucodonosor mandou todos eles se ajoelharem
perante essa estátua. O que aconteceu? Eles não quiseram se ajoelhar. Eles falaram, quem nos sustenta, quem nos criou e quem está conosco é o Deus, nosso Deus verdadeiro, não esses deuses falsos. A gente ora à noite por ele, a gente pede por ele. Coisa que a gente tem que fazer, né? Pedir para Deus, orar para Deus. Então, o que aconteceu? O Nabucodonosor não se alegrou e falou, é assim? Então vocês vão ser jogados numa fornalha bem quente e vão arder até morrerem. Então, eles foram lá, jogados nessa fornalha. A fornalha era um lugar tão quente, que os guardas que jogaram os jovens nessa fornalha até se queimaram. Tão quente que era, tão perigoso que era lá dentro. E aí o que aconteceu? Quando eles olharam para a fornalha, depois de passado um bom tempo, eles viram os jovens com mais uma pessoa. Essa pessoa era um anjo que Deus mandou. Esse anjo estava junto com eles, protegendo eles de não se queimarem na fornalha. Por quê? Porque Deus é muito poderoso. E Deus pode tudo o que Ele quiser. As pessoas que obedecem a Deus, Ele faz tudo para ajudar. E Ele ajudou esses jovens. E eles saíram da fornalha. E o que aconteceu? Nabucodonosor ficou admirado. Nunca viu uma coisa igual. Ele falou assim, pensou e falou, o Deus seu é muito, muito poderoso. E eles falaram, é o único Deus que existe. Depois de passado um tempo, Nabucodonosor também resolveu adorar esse Deus. Porque eles se mantiveram firmes, orando, pedindo para Deus. Deus abençoou. E assim, Nabucodonosor também encorajou esses jovens a adorar, continuar adorando esse Deus, e Nabucodonosor também adorou esse Deus. Então a história de hoje é o quê? Sobre obediência, que a tia falou, sobre não adorar deuses falsos, né? Existem muitos, teve uma história que a tia falou de deuses falsos, da Índia, da Oriente, existem vários deuses falsos. A gente adora o nosso único Deus, Deus é único, né? E a gente deve adorar o único Deus. E Jesus também é único, né? O Filho de Deus. Então a história de hoje é sobre obediência, sobre adorar um Deus, sobre orar bastante, né? Nunca se esquecer de Deus, que existe um Deus que ama todos vocês crianças, ama todos vocês muito, muito, muito. Então vamos hoje terminar a aula com uma oração, né? Agradecendo. Vou orar, tá? Seu Deus, agradecemos pela aula de hoje, por Deus, por nosso Deus, por ser o único Deus, e que a gente possa estar levando essa história de Deus para os nossos amiguinhos da escola, para os nossos amiguinhos do prédio, que a gente possa estar falando de Deus para com todo mundo, e que a gente possa ser abençoados por Deus essa semana e por mais esse ensinamento, que a gente possa ser forte, como Daniel, né, foi e os 4 foram, que a gente pode ter essa força que eles tiveram. Abençoa essa semana, em nome de Jesus, amém. E crianças, foi mais uma aula, a gente pode estar aprendendo mais umas coisinhas sobre Deus, né, e sobre os reis do Velho Testamento. Um beijo, até mais.